Oi, gente, boa noite, de volta aqui. Eu sou a Mônica Seixas, sou co-deputada estadual e com a gente vocês já estão acostumados. Nós somos um mandato coletivo de diversas co-deputadas e co-deputados de pautas diferentes. E essa noite, Jesus dos Santos, co-deputado estadual, volta nesse ato solene para discutir outro tema muito importante, saúde preta, para tirar da invisibilidade a doença falciforme. Eu chamo agora o meu colega, que divide comigo esse mandato, Jesus. Oi, Jesus. Boa E noite, Mônica. Satisfação mais uma vez estar dividindo aqui esse ato solene contigo e com todas as pessoas as quais compõem aqui esse bate-papo e com quem nos assiste. Eu me chamo Jesus dos Santos, como apresentado pela Mônica, sou pai de, por hora, 2 garotas, a Ioluanezinha, Gabina Quimpa, sou dos movimentos de cultura, sou dos movimentos negros, e, enfim, sou de uma série de corres. Eu sou um homem negro, com barba baixa, sou careca, estou com um fio de Oxalá no pescoço, com a camisa branca, estou com um casaco verde. Ao fundo tem aqui o armário da minha cozinha, com alguns copos coloridos, porta creme, e a parede bege e branca. É uma satisfação estar agora apresentado, e fiz desse jeito justamente porque é importante para a galera PCD possa acompanhar e ter uma melhor compreensão, né, de quem são as pessoas as quais elas estão ouvindo. Estamos hoje aqui, no dia 23 de abril, a partir, né, de entender e se somar à luta que a PROF vem organizando há muito tempo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, uma luta árdua para que as pessoas com traço falciforme, doença essa que durante muito tempo foi estigmatizada como uma doença apenas de pessoas pretas, o que, na verdade, não é verdade, visto que com o processo de mixigenação forçada, através de estupros, a sociedade, a qual hoje denominamos como sociedade brasileira, né, se misturou, né, e os traços falciformes, assim, né, passou a ser do conjunto da população brasileira. E, nesse sentido, doença essa com uma série de questões que as políticas públicas deveriam levar muito a sério e que, infelizmente, o que a gente vê são diversos descasos. Uma prova disso é de que, nas últimas lives do governo do Estado, o governador, né, embora a PROF e uma série de entidades que lutam, né, pela melhora das condições de vida e de saúde das pessoas com traço falciforme, ter solicitado ao governo do Estado que essas pessoas também, né, se tornem prioridade. O governador recentemente apresentou uma nova lista de pessoas que serão, né, prioridades. Nada contra as que são, mas, mais uma vez, talvez por uma questão de estigma, deixou de fora um contingente populacional, né, que deveria, devido às suas condições, né, serem assim, terem acesso, né, à vacina, que muito provavelmente lhe dará melhores condições de vida. E é por isso que a gente está aqui hoje, né, não só porque essa é uma semana importante, mas porque esse precisa ser um debate, uma discussão viva, ser uma discussão que seja visível dentro da Assembleia Legislativa. Nesse sentido, na construção do pacote de leis antirracistas que a gente tem construído
dentro da Assembleia Legislativa, assim como tantos outros projetos que já tramitam. A doença falciforme será mais uma, né, das discussões importantes e talvez diria estruturais no campo da saúde, da dignidade humana, que faremos que seja presente e assim avance, porque esse deve ser o compromisso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deve ser esse o compromisso do Parlamento Paulista. Possibilitar e construir leis que tragam a cada dia que passa mais dignidade e condições de vida à sua população. E, nesse sentido, hoje, ao lado da Prof., da Sheila, estamos aqui para dialogar e refletirmos acerca de quais caminhos podemos seguir. E por isso é que eu convido aqui a Sheila Pereira, presidente da Prof., para que ela possa, a partir de suas palavras, alentar os nossos corações, pois há muita luta e é ao ouvi-la, ao escutá-la, que conseguiremos, né, juntos, caminhar para uma sociedade livre, abundante e coletiva. Sheila, muito agradecido por hoje, é com você. Desculpa o som aqui. Então, para a gente é uma honra, né, estar participando, agradecemos muito pela oportunidade. É muito importante a gente ter esses espaços de discussão, principalmente na Assembleia Legislativa, né? É um espaço que a gente tem a oportunidade de chamar a atenção para as políticas públicas da doença falciforme e também de outras patologias, né? Muitas vezes a gente consegue projetos de lei, a gente consegue as políticas, mas se elas não forem aplicadas, isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas que vivem com doença falciforme e outras patologias. Né? Essa semana para a gente é muito importante, para que todos saibam, essa semana é a semana de prevenção da doença falciforme, né, e traço falciforme no município de São Paulo. Isso foi um projeto um decreto de lei desde 2005, né, e a Secretaria Municipal, ao longo dessa semana, do dia 21 até o dia 27, é uma semana de prevenção, de falar, né, a gente pega na educação permanente, de falar, de conscientizar os profissionais de saúde, de conscientizar os governantes das demandas que temos em torno da doença falciforme, né? Ainda, hoje, nós temos um espaço maior para falar da doença, tem um diálogo, né, diferente de um tempo que era mais invisível ainda do que hoje. Né? Imagina, hoje nós estamos vivendo num momento aí, principalmente nesse momento de pandemia, né, que os hospitais, os leitos, as UBSs estão todas voltadas para essa questão e as pessoas com doença falciforme e outras patologias estão aí nesse meio. Então, agradeço muito esse espaço e a gente também aproveita esse momento para falar da importância da imunização, né, da vacinação. Nós também estamos inclusos no grupo de risco, né, e estamos aí acompanhando as mídias, o governo, na questão das filas, né? Nós temos acompanhado e ficado preocupado também, porque da mesma forma que estamos inclusos, estamos percebendo aí como estão funcionando as filas, né? Às vezes desvio de vacina e tudo mais. E isso nos preocupa. Por quê? Por que a doença falciforme está incluso no grupo de risco? Nós temos uma baixa imunidade. A doença falciforme é uma deformação nos glóbulos vermelhos do sangue, que se tornam ali parecido com uma foice, e isso acaba tendo um entupimento de vasos,
né, causando dores intensas. Por isso que ainda hoje tem diminuído muito, mas a doença ela já foi confundida com reumatismo, com hepatite, né, porque deixava o branco dos olhos amarelados, mas o que mais nos castiga é as dores e a imunidade baixa, né? Então, por isso que esse momento de vacinação, para a gente é de suma importância, porque também temos problemas de síndrome torácica aguda, né, infecções que pode causar pneumonias, e isso nos deixa ali propenso à doença. Por isso que estamos inclusos no grupo de risco, né, como eles chamam hoje, os grupos de risco são pessoas que têm a imunidade baixa. E a gente vem trabalhando para que o governo siga essa lista, né? Siga essa lista, o Plano Nacional de Imunização, decretado pelo Ministério da Saúde. É claro que cada estado vai trabalhar conforme suas demandas, mas a gente sabe que os grupos, né, de comorbidade têm essas prioridades. Por quê? Uma simples pneumonia pode levar o paciente a óbito, né? E nós sabemos a gravidade do Covid-19. E nós vemos aí, fazendo essa campanha, temos abaixo-assinados, pedimos também aqui a ajuda de vocês para assinar o nosso abaixo-assinado, que está aí na rede, circulando. Não queremos furar fila, nem passar à frente de ninguém. Só queremos o que é direito. Né? Nós estamos acompanhando o quê? Além de ter patologias, né, doenças, comorbidade que estão já entrando na fila, tem também outros setores. E não tem um calendário que nos deixe tranquilo de quando será esses grupos, né? Quando serão os grupos de comorbidades que terão acesso à vacina. Muitos hoje têm internado, né, com Covid, ou alguns têm se recuperado rapidamente, outros, infelizmente, vêm a óbito. Tudo depende do quadro clínico daquele momento. Então, por isso que aqui nós estamos aproveitando também esse momento para fazer esse apelo, que os governantes olhem para os grupos de comorbidade, os grupos de risco, né? Nós precisamos que essa fila, ela ande conforme foi elaborada, colocada ali os riscos, né? Porque quanto mais demora, mais risco acontece. E nós estamos num momento que, até mesmo para dar continuidade ao tratamento, porque nós precisamos ir às consultas com frequência, né, pegar medicamento, fazer. Então, até costumo dizer, as pessoas com doença falciforme não fazem quarentena, porque por mais que temos que ficar em casa, a gente tem que sair para fazer o tratamento, né, para fazer os exames, então acabamos também nos expondo. Por isso a grande preocupação. E esses espaços para nós, esses espaços de fala é muito importante, porque aqui a gente representa um grande coletivo. E eu peço desculpa, assim, que eu estou muito emocionada, que a gente vai trazendo a nossa fala, né, da luta, da vacina, da inclusão, e nós vamos lembrando aqui dos nossos entes, dos nossos amigos que acabamos perdendo, né? E aí a gente fica emocionada, porque, e também eu, por ser pessoa vivendo com a doença falciforme, também estou nesse grupo de risco, né? Então a gente se coloca sempre como que vai ser, né? Eu preciso tomar, mas eu estou aqui não falando pela Sheila, estou falando por todas as pessoas com doença falciforme, né, e outras hemoglobinopatias, as pessoas com comorbidade, que precisam, né, pessoas com deficiência, que precisam dessa vacina. Então, a gente precisa que o governo, né, nós temos aí o Instituto Butantan próximo da gente, né, que está aí acelerando, fazendo as vacinas, e a gente acompanha outros estados já incluíram as pessoas com doença falciforme, já estão vacinando, né? Alagoas, Rio de Janeiro, e São Paulo, que tem uma mega estrutura,
ainda não consegue incluir esses grupos da forma que tem que colocar, né? Então, acho que a princípio é isso. Ao longo aqui da fala, a gente vai ter depoimentos de mães e pessoas também vivendo com doença falciforme, trazendo um pouco da sua experiência nesse momento, não só de pandemia, porque a nossa patologia, as nossas necessidades vêm muito antes, né, do Covid-19. Então, precisamos trabalhar com essa questão. Temos aí a questão da Secretaria Municipal de Saúde, que está trabalhando para ampliar o atendimento, para melhorar, mas precisamos chamar a atenção da Secretaria de Estado, né? Porque a gente tem aí a fila, a regulação que precisa funcionar, os encaminhamentos, nossas crianças com doença falciforme estão nascendo, já estão virando adolescentes, e estamos também envelhecendo, que é a grande preocupação, né? Nós estamos chegando à fase adulta, à terceira idade, e estamos encontrando um sistema que não está preparado. Então, imaginem vocês, hoje, uma pessoa idosa que procura o sistema, né, procura a unidade básica para ter um tratamento qualificado, já é complicado. E se encontrar um idoso, né, uma pessoa que já está chegando à terceira idade, com várias complicações, será que esse sistema está preparado? E é o que nós estamos nos deparando. Hoje, nossas crianças estão ali na fase de transição, saindo dos hospitais pediátricos e indo para a fase adulta, né? Então, esse fluxo precisa funcionar muito bem. Por isso que também chama a atenção, Jesus, da importância, nós temos um PL que está parado aí na Assembleia Legislativa há 10 anos, e é um PL muito importante, um projeto de lei muito importante, que ele fala aqui das responsabilidades dos hospitais aqui no município e no estado de São Paulo, né? Fala dos centros de referência, qual o papel, de como tramitar ali as pessoas, o fluxo. Então, é muito importante a gente conseguir dar um impulso nesse projeto de lei, né? Como você mesmo disse aqui. Ainda, a doença falciforme, ela é uma doença tendência maior da população negra, mas devido à grande miscigenação, né, hoje pessoas brancas também podem ter, mas como ela tem esse histórico da população negra, ainda fica ali na invisibilidade, né? Você sabe muito bem que às vezes aparecem patologias de agora e ela já tem ali toda uma linha de cuidado montada. E a doença falciforme também já teve muito, e ainda tem, uma linha de cuidado, principalmente no município, tem uma linha de cuidado montada. Mas a gente precisa que o fluxo funcione, o SUS esteja totalmente preparado para atender as pessoas, né? Não pode parar. A gente pega muito na questão da educação permanente. Por quê? Tem uma rotatividade de profissionais muito grande, principalmente agora, né, com essa questão de contratação de OS. Então, aquele grupo que recebe a capacitação, ele acaba saindo, aquele profissional acaba indo para outra região, para outra unidade, e aquela unidade acaba desassistida. Então, quando a gente tem um fluxo, tem uma continuidade, a educação permanente, a informação, ela tem que permanecer naquele local, naquele centro de referência. E é o que não acontece atualmente, devido à falta da continuidade à educação permanente, né? Essa rotatividade de profissionais, essa falta de concurso público, né? Então, a rede fica desassistida ali de profissionais. E isso acaba tendo um impacto na qualidade de atendimento das pessoas com doença falciforme, que precisa desde o hematologista a uma equipe multidisciplinar, uma equipe multiprofissional, a psicólogos, a fisioterapeutas, ortopedistas, né? E nós sabemos que hoje as nossas redes, não só para a doença falciforme, como outras patologias, ainda tem essa escassez de profissionais. Estou falando aqui, falando, mas podem aí fazer perguntas, estou à disposição. E muito feliz por estar aqui.
Nada, você fica aqui com a gente até o final e já volta a falar logo, logo. Suas falas muito nos motivam e apontam um caminho irreversível, né, para que as políticas públicas, de fato, se tornem efetivas. E é aqui, para dar continuidade, então, às falas, passar para José Adão, um dos fundadores, né, um dos militantes e ativistas do movimento negro, fundador do movimento negro, um dos fundadores do movimento negro unificado, de maiores relevância, né, para a gente, nossa contemporaneidade. Adão, é com você. Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, estão ouvindo. Legal. Bom, é um prazer enorme, né, fazer parte desse ato solene, a convite da coordenadora da Prof. Sheila Pereira. E eu tenho uma alegria muito especial, né, em ser convidado pela Sheila, porque durante a tramitação do Plano Municipal de Educação, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, em 2014, eu fui até a Prof. Para solicitar que a diretoria da Prof. Lesse, né, o plano municipal e também contribuísse, né, naquelas estratégias, né, porque muitas das propostas colocadas, né, colocava aquela interface entre saúde e educação, né, tinha o pessoal da psicólogos, as pessoas que tinham proposta para aqueles transtornos, né, de aprendizagem, né, e altas habilidades. Então, na hora que a gente estava elaborando as estratégias da educação, minha preocupação foi que tivesse alguma coisa, né, que pudesse contemplar os estudantes com anemia falciforme, que às vezes tem que faltar na aula, né, para ir no exame médico, às vezes fica internado, às vezes fica no hemodiálise, e aí perde aquelas aulas, né, perde os dias de prova, de exame, né, e aí se tem na própria legislação um item que assegura o direito, porque a falta, não é porque não quis ir, é que foi impedido de ir, né, então tem que ter aquela reposição de aula, tem que ter aquela atenção especial do professor, né, isso é bom estar dentro do próprio plano municipal. E aí quando cheguei na Prof, e aí fiquei lá uns 45 minutos, porque a senhora Sheila Ventura Pereira estava coordenando, né, uma plenária do Conselho Municipal de Saúde. Aquela sala cheia de gente, e ela lá na mesa coordenando. E eu fiquei do lado de fora, emocionado, quase chorando de emoção de ver, né, uma líder da Prof. coordenando um fórum, né, uma plenária de saúde. Porque muitas vezes que eu estava caminhando com o Marcos, que é um dos cofundadores da Prof., com o Marcos, com o Ricardo, muitas vezes eu estava andando, aí de repente, onde estava o Marcos? O Marcos estava lá atrás, eu fui carteiro, então o hábito de andar rápido está, né, um costume. E eu esquecia, né, quando eu vi, caramba, né, e aí o Marcos estava se esforçando naquela fase com dificuldade de respiração, e aí o Marcos e outros com a questão da patologia, mesmo assim, lutavam por uma política pública, que não é um papel deles, é papel do Estado, né, mas estava lá o Marcos, o psicólogo, que não conseguiu ter a habilitação clínica por problema da patologia, de anemia falciforme, né, mas estava ali dando o seu melhor, né, nas reuniões, na reunião da Secretaria Municipal de Saúde, né, lá com o pessoal
da Afaz, Tal Brigadeiro, né? Então, ver a Sheila coordenando esse fórum foi muitíssimo emocionante, muitíssimo importante e histórico. Em cima disso, eu estou lembrando do papel do co-deputado Jesus dos Santos e da co-deputada Mônica Seixas, né, em relação ao papel de um parlamentar. Quando nós batalhávamos enquanto movimento negro em relação à questão da anemia falciforme, nós não tínhamos, eu particularmente, não tinha nenhuma noção do que era anemia falciforme. Quem falava para mim disso era o Hamilton Cardoso, né, em 77, 78. Ele falava da doutora Iracema, o trabalho que a doutora Iracema tinha em relação à pesquisa, né, nessa área, né? Mas eu não tinha nenhuma vivência nisso. Em 82, o MNU lançou alguns candidatos a deputado, né, o Milton Barbosa foi um deles. Tivemos uma vereadora candidata aqui em Osasco e nós pautamos a anemia falciforme naquelas bandeiras políticas, né? E depois o tempo correu, ele foi se preocupar com outras coisas, eu no meu caso, e aí somente lá em 97 que mudou o vizinho em frente da minha casa, e aí o garoto dele sempre estava no hospital, né? Uma hora inchava o pé, uma hora inchava o bracinho, né? Falou, mas o que tem? Não sabe, pesquisa, não sabe o que é. Vê se tem anemia falciforme, pesquisa aí. E aí, mas a médica não pediu o exame, demorou um tempão, até que ela pediu, e aí deu positivo para o diagnóstico de anemia falciforme. E agora eu já estava com 8 meses, né? E aí no Instituto da Criança, né, perguntaram para ele como é que ele soube, como é que ele pediu e tal. Aí ele falou do meu nome, um vizinho que insistiu. Fala para ele na reunião da gente e tal. Aí eu fui na Universidade Patriarca, e aí acabou sendo cofundadores da FESP, Associação de Anemia Falciforme do Estado de São Paulo, com a Berenice Kikuchi. E aí naquela semana, o vereador houve na Folha de São Paulo uma reportagem de uma página inteira sobre a anemia falciforme, tinha o telefone da Berenice, né? E aí o vereador Carlos Neder ligou oferecendo, né, o mandato dele para ajudar. E aí a gente foi até o gabinete, aí conversando com ele, com o Marcos Manfredini, que era o chefe de gabinete, e a gente acabou fazendo um texto, né, do projeto de lei que resultou no projeto de atenção, era atenção integral que foi vetado, né, projeto de atenção às pessoas com anemia falciforme, né, que foi elaborado pela Berenice, pelo Marcos Manfredini, né, comigo, né, o Martins, o Marcos, que escreveu o texto, né, e a gente foi em cada gabinete dos vereadores, batendo na porta de cada um, pedindo apoio, né, e isso é muito importante porque mostra que o parlamentar tem um papel muitíssimo importante. E o projeto ele foi aprovado com orientação para veto da bancada de apoio do Celso Pitta, mas o movimento negro, né, se mobilizou e garantiu que o prefeito fizesse a aprovação. Quando ele saiu, tinha 500 testes de eletroforese que era feito, né, quando a Marta Suplicy entrou, aí foi criado o centro de referência e passou para 4.500 testes, né? Mas no final do governo dele, aí teve a Conferência Municipal de Saúde, né? E aí eu, como representava a PROF nas reuniões do Fórum de Patologia do Estado de São Paulo, eu fui indicado, né, para ser delegado, né? Então eu participei da Conferência Municipal, da Estadual e da Nacional em Brasília. O Marcos, né, Marcos Costa, ele escreveu a moção que eu levei para essa conferência, né, para ser apresentada para os delegados, né, e nessa conferência, nessa moção, a proposta era que se criasse em cada unidade de saúde
do Brasil, né, um espaço e que tivesse menção à anemia falciforme, né, e as orientações para o tratamento, né. A moção ela recebeu 350 assinaturas, né, dos 2.500 delegados presentes, né, e ela foi aprovada nesse plenário da Conferência Nacional de Saúde. Nós estamos citando isso para colocar, deputado Jesus, que a Lei Célia Leão estava aprovada aí na Alesp desde 1996. Né? A Lei Célia Leão versava sobre a atenção, né, do Estado em relação à anemia falciforme. Mas ela não estava regulamentada. Uma lei sem regulamentação não é implementada. Aí, lá em Brasília, em novembro de 2000, que nós pressionamos o José da Silva Guedes, que era o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, nós pressionamos ele na mesa, lá em Brasília, e ele se comprometeu a fazer a regulamentação, que saiu só para março e abril do ano 2001. Quer dizer, uma lei que já estava aprovada desde 1996. Né? Então, depois que se aprova a lei, seja ela qualquer que seja, o mandato tem que acompanhar a regulamentação e a implementação. Então, por isso, esse ato solene de hoje é muitíssimo importante, né? Porque sela um compromisso, né, de acompanhar o legislativo, né, e por parte da APROF e das entidades do movimento negro que apoiam a APROF e as demais a Associação de Anemia Falciforme, vai acompanhar a implementação, né, de tudo aquilo que for bom, for justo, né, para garantir a saúde e os direitos, né, à vida e de bem-estar dos pacientes, né, e também as pessoas traço como eu sou traço falciforme, né, e também a gente necessita também de atenção, de pesquisa e de cuidado com nossos direitos. Então, obrigado e parabéns pelo evento e boa sorte à prof, e boa sorte ao mandato do co-deputado Jesus dos Santos, né, a co-deputada Mônica Seixas. Obrigado. A gente que agradece as suas palavras, Adão, um relato, sem sombra de dúvidas, fundamental para que a gente entenda, né, como foi construído ao longo do tempo as políticas públicas em torno da discussão da falciforme. Muito agradecido mesmo e, sem sombra de dúvidas, você só encanta ainda mais essa ação que se faz de fundamental importância. E para continuar aqui falando sobre essa temática que é importante, Cíntia Gomes, também portadora, né, da falciforme e coordenadora de igualdade racial da cidade de Araras. Seu áudio está fechado, Cíntia. Abriu? Boa noite. Abriu. Sou Cíntia Gomes, diretora de Coordenadoria da Igualdade Racial. Sou portadora também de anemia falciforme, faço uso constante de IDREA. Tive diversas questões de saúde, a qual me levou a tomar com mais força ainda essa militância em relação à anemia falciforme. Araras, nós estamos num processo que em 2017 foi aprovado a Lei 5.082 sobre anemia falciforme. Porém, nós estamos em estado de construção desse projeto, porque hoje em Araras nós temos assim, quando se faz, eu já pulei direto para o tema, quando se faz um teste de anemia falciforme, é feito de um período de 4 anos para cá, as mães gestantes, elas são feito teste nelas de anemia falciforme. Se
elas têm anemia falciforme, é feito o cuidado com ela e a criança. Se não, ele não abrange a família. E essa falta que tem em relação a isso, em relação ao buscar, porque assim, nós não temos hoje famílias catalogadas, qual é a quantidade, como nós somos, quanto nós somos e de que forma nos tratamos. E essa problemática a gente foi vendo no dia a dia, na constância, né? Que assim está deteriorando-se a população. Por quê? Porque quando vai saber, é igual a nossa companheira disse, porque na hora de buscar o tratamento, na hora de fazer, muitos são confundidos mesmo com doenças hepáticas, reumatismo, e não tem um estudo e nem uma obrigatoriedade para que nenhum médico olhe e fale assim, vamos fazer o teste de anemia falciforme, sabe? Porque faz parte da população negra. Então, é passado por todos os processos das doenças semelhantes até chegar na anemia falciforme. E muitos não chegam em buscar na anemia falciforme. Para numa hepatite, para em outras doenças, trata-se outras doenças, porém não trata anemia falciforme. Eu tive uma reunião, né, com o prefeito da cidade, já tive também com o chefe de governo, em relação a isso, porque se nós não priorizarmos, porque hoje é tempo de pandemia, então a gente ouve-se muito isso, né, do governo anterior, mas nós estamos em pandemia. Só que a doença, ela não para passar a pandemia e nós retornarmos. A doença, ela já existe, como nossa companheira disse, né? E esse agravante, né, ele está tomando uma proporção diferenciada. Por quê? Porque as crianças que nascem agora, nós estamos entrando no inverno. É um período muito complicado, é um período que a gente fala assim, ó, chegou o inverno, as crises de dores aumentam, chegou o inverno, as doenças respiratórias aumentam. Então, nós, a população preta, nós estamos mais vezes no hospital. Nós estamos buscando auxílio mais vezes, porém não diagnosticado para dizer realmente o que nós temos. Então, uma política, hoje nós estamos em processo de construção dessa política pública. Estamos com um governo hoje que ele se mostra muito receptivo para a questão. Temos algumas verbas, emendas, porém, nós vamos ter que fazer um estudo um pouco mais avançado em cidades que já têm, que forma trabalha, para que nós possamos trabalhar, porque iniciar do zero algumas faltas, ela causa transtorno. Então, o que nós tínhamos em pensamento que nós tivemos que fazer a mudança? Por quê? Porque hoje a miscigenação, ela muda muita coisa. Você vê a pessoa de pele clara, jamais a pessoa fala assim, olha, aquela ali pode ser anemia falciforme. Por que não seria anemia falciforme? Então, as pessoas araras, quando é feito o censo do IBGE, a gente até fica meio surpreso, porque a redução drástica na população negra, no número da população negra, entre um ano e outro, passou de 27%. Essa porcentagem é muito grande, porque a autodeclaração, porque as pessoas não se declaram, hoje é aquela coisa, maior parte, ele nem se considera, né, que o IBGE tem essa nomenclatura de pardo, eles colocam branco, e isso atrapalha muito para nós na hora de catalogar. Então, e nós vimos, com poucos dados que nós temos na prefeitura, que esse número de pessoas que têm anemia falciforme, eles são denominados de brancos. E é interessante isso, porque quando nós vamos ver realmente quem eles são afrodescendentes. E isso é uma coisa assim, que eu não sei se eu posso dizer que é a cultura dessa nova geração de miscigenação, ou a pessoa não consegue se ver identificado como pessoa negra e afrodescendente.
E isso ele muda não só a contabilidade, mas a estratégia de trabalho em relação à anemia falciforme. Tem mais um outro ponto que é bom a gente fazer a pontuação, porque nas escolas, porque assim, são 3 vertentes que a gente trabalha, né? A escola, a saúde e a inclusão social. O que acontece? Em relação à saúde, na hora de buscar, hoje, quantos médicos estão habilitados para poder ter a sensibilidade de virar e falar, vamos fazer um teste de anemia falciforme das crianças pretas. Por quê? Porque a gente não vê essa prática, a não ser que a pessoa peça. Nós estamos nessa situação, a não ser que a pessoa peça. E se for anemia falciforme? Mas poucos têm esse conhecimento, e isso muda bastante coisa. Isso muda, assim, uma esfera bem grande. Em relação à ação e inclusão social, eu creio que tinha que ter nos dados deles, na plataforma, até então do cadastro único, porque eles fazem as perguntas comuns, e tem uma das perguntas, tem pessoas doentes, tem pessoas, ele fala das questões de saúde, só que ele não prioriza para a população preta se tem anemia falciforme. Por quê? Porque os cuidados são diferentes. E na escola, na questão da escola, colocar na aula de ciência ou na aula pertinente sobre a saúde da população negra. Porque eu acho muito importante os alunos adquirirem esse conhecimento para que quando esteja em alguma situação que leva a gente suspeitar de alguma coisa, eles teriam assim, por que não pode ser anemia falciforme isso que você está sentindo? E a população negra, o aluno negro, ele conseguiria se identificar e ele ter essa observância de que o que ele está passando ou sentindo pode ser sim anemia falciforme. E nisso, informar e instruir a família em casa, porque muitos alunos, os pais não têm instrução e não têm estudo. Porém, os alunos levam para casa essa instrução, esse estudo sobre anemia falciforme. Então, eu acabo pontuando algumas práticas que para nós torna-se necessário e levar o que é anemia falciforme para a escola, o que é anemia falciforme para a faculdade. Por quê? Porque a saúde da população negra, ela precisa também de um destaque. Não uma particularidade, porque é aquela coisa, doença de preto. Não. Ele é uma patologia a qual nos acomete, mas hoje acomete todo tipo de população. Claro que nós somos a maioria população negra. Porém, hoje a miscigenação mudou muito. Então, eu peguei algumas pontuação aqui que eu achei super pertinente, né? Que nós vamos adaptar, que a Mônica Seixas, que a nossa companheira, deixa eu ver aqui, não gravei o nome de todo mundo, que a nossa companheira posicionou, nós iremos também, Sheila Ventura, ela posicionou e nós vamos começar a trazer por prática, né? Por isso eu estou agradecida a você, Jesus, obrigado por ter me convidado, obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo, mas tem as questões pertinentes que nós iremos começar a trabalhar, que é essa pauta, né, em relação da Semana da Prevenção. E isso nós vamos começar a fazer por quê? Porque nós não temos hoje. Eu estou voltando à coordenadoria, eu tive um período de 2019, de outubro a fevereiro de 2020, depois eu tive que me mudar de cidade, fui para Jundiaí, e voltei recentemente. E nós vimos a preocupação, sabe? Hoje, eu até enfatizo que foi falado sobre a vacina do Covid, e ontem eu passei pelo médico e ele me fez a receita, por eu ter anemia falciforme, sou asmática, né? E ele me fez uma receita da vacina da gripe, porque ele falou assim, olha, vocês precisam estar atentos a isso, né? Por quê? Porque faz parte da nossa saúde. Porém, o inverno está chegando. Nós estamos aí, o calendário não está sendo cumprido.
e logo junto, ou antes da anemia, ou antes da vacina da gripe, ou a vacina do Covid, ele tem um espaço que tem que ser dado de, no mínimo, 25 dias. E isso já foi comprovado, nós conversamos, dialogamos. E o inverno está chegando, e as doenças respiratórias, elas vão se agravar. Me preocupo por demais com a saúde da população negra em duas vertentes. Por quê? Porque tem uma vacina que o período é de 20 dias a 28 dias para tomar a segunda dose, porém tem as vacinas que ela demora até 90 dias para tomar a segunda dose. E isso é um agravante para nós. Por quê? Porque não é uma questão de escolha. Eu escolho a vacina que é mais rápida. É assim é que tem no momento. E como nós ficamos no trato respiratório, nossas doenças que têm que ser tratadas. Então, isso eu faço ali, estou dizendo um pouco disso, né, para que a gente possa se atentar, para que a gente possa estar também dialogando sobre isso. Eu irei entrar em contato com vocês também, porque essas experiências que vocês têm, eu acho muito pertinente que nós trazemos para Araras, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento, para que nós possamos concretizar o nosso trabalho e junto hoje com o governo e a saúde pública, nós podemos fazer trabalhar a saúde da população negra com mais qualidade. Tanto que a lei nossa foi instituída em 2017 e ela ficou praticamente parada, e voltando da estaca zero. Mas nós iremos fazer esse trabalho. Eu me apresento novamente, Cíntia Gomes, 41 anos, assistente social, pedagoga, psicopedagoga, e eu estou atuante no trabalho de Nós Povo Preto há 26 anos, porém, eu estou enfatizando mais, pontualmente, algumas coisas, mas a saúde da população preta. Então, me coloco à disposição, se alguém tiver também, fale com Jesus, que ele tem meu contato, eu me coloco à disposição para o que for necessário e também estou aberta a que o que vocês têm para nos passar, para que nós possamos consolidar a lei e a gente aprimorar um pouco mais da saúde da população negra. Obrigada. Eu termino minha fala, viu, Jesus? Ótimo relato, e sem sombras de dúvidas, atuaremos em conjunto para que as políticas públicas relacionadas, sobretudo à população preta, periférica, sejam assim executadas. A gente está aqui da Assembleia Legislativa, trabalhando juntos, juntas, juntes, para que o serviço público, de fato, atenda a necessidade e as demandas. É para isso que existe imposto, não é verdade? Pois bem, para a gente continuar aqui nosso ato, essa troca de informações e de aglomeração de força, de axé, para que a gente possa, como o Adão em sua fala, né, deixou bem marcado aqui, fiscalizar e legislar sobre o que ainda nos falta, é que eu convido o Flávio para que ele possa também deixar o seu posicionamento e relato. Boa noite, meu nome é Flávio Costa, tenho 44 anos, sou de São Bernardo do Campo, portador de doença falciforme SS, mais conhecido como anemia falciforme, branco afrodescendente, já sofri preconceito médico, e aí já entro um pouco a ver com o que a gente está falando, porque a anemia falciforme é tido como uma doença de negro, mas como já foi citado anteriormente, essa doença não é de negro, nós temos uma miscigenação muito grande no Brasil. Então, quando eu tive crises de anemia falciforme, de doença falciforme, que eu chegava nos hospitais, a pessoa falava, quem que é a pessoa que está com anemia falciforme? Eu levantava a mão, mas não é possível, você é branco. Eu acho que isso é um primeiro estigma que a gente tem que quebrar na sociedade e no meio médico, principalmente no meio médico. Sou deficiente visual, aposentado por invalidez.
Por que eu falei tudo isso? As falas, eu me sinto contemplado com muitas falas, mas eu acho importante a gente salientar que dentro do município de São Paulo nós temos uma estrutura muito boa já, graças a Deus, ou pelo menos razoável, de atendimento, de protocolos para a doença falciforme. Eu acho que isso deveria ser estendido ao estado de São Paulo. Como a gente percebeu, por exemplo, na fala da Cíntia, estão tentando implantar lá em Araras um programa. Eu sou de São Bernardo, não tem programa que eu saiba de protocolo de atendimento. Pra você ter ideia, nós temos um hematologista, se tiver ainda, né? Nós tínhamos um hematologista no sistema público de saúde para atender a demanda, não só da doença falciforme, mas de todas as hemoglobinopatias, né? Então, acho importante que esse fator do que se foi criado dentro do município de São Paulo se estender para o estado, né? As semanas de conscientização, as semanas de luta, e também lutar pelos direitos. Por exemplo, o caso que a gente está falando da vacina, como já foi citado anteriormente, está chegando inverno, nós temos doenças respiratórias, o portador de doença falciforme, ele pode ser acometido de doenças respiratórias graves, como pneumonia, como síndrome torácica aguda, e aí tem a Covid, e a Covid não para, né? A gente sabe de pessoas que tiveram doença falciforme que faleceram por causa do Covid. Nós estamos entrando num grupo de comorbidade que a gente não sabe quando vai ser atendido, e a gente precisa da priorização, tanto doentes falciformes como deficientes físicos, porque lá no estatuto, eu estou falando no caso do deficiente físico, no estatuto da pessoa com deficiência física, no estatuto não, no Acordo Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física, né, está falando lá no artigo 11, que é direito à saúde. Então, o deficiente físico é prioridade, mas na vacinação não está sendo. A mesma coisa para o doente falciforme não está sendo. A gente tem esses agravantes de repente, vir ter uma crise respiratória e não ter leito, não ter máscara de oxigênio, não ter catéter, né? Em São Bernardo, por exemplo, onde eu moro, lá, o pronto-socorro central público da cidade, nós tínhamos o hospital de urgência, que foi construído recentemente, e virou hospital de campanha para a Covid, e o pronto-socorro central que atendia todas as demais demandas. Hoje, o próprio pronto-socorro também teve que virar hospital de campanha para a Covid. Ou seja, quem precisar de um atendimento vai precisar correr atrás só de UPA, e a UPA às vezes não tem o suporte necessário para, não estou falando só de doença falciforme, para qualquer outro tipo de doença mais crítica. Não tem leito suficiente às vezes. Então a gente precisa lutar para que a gente possa ter essa questão de ser valorizado. A gente não sabe quando a gente vai ser vacinado, né? Aumentar as testagens também, como já foi falado, que às vezes a pessoa não sabe se tem a doença falciforme, não sabe que tem, né? Uma coisa que eu acho importantíssimo, que a Sheila, às vezes a gente comenta, eu e a Sheila, questão de gratuidades de transporte para a população com doença falciforme. Por quê? Porque às vezes eles precisam de consulta, precisa para passar por exame, e muitas das pessoas são periféricas, às vezes não tem nem condição do transporte. E aí como vai para o exame, como vai para a consulta? E às vezes sem passar por uma consulta, sem passar por um exame, até conseguir de novo, vai um tempo, e às vezes uma coisa que ela nem sabe que está tendo dentro do corpo pode virar uma coisa grave. Então acho que tem muita luta pela frente, que a gente precisa lutar junto, a gente precisa fazer força junto, sabe? E criar um protocolo dentro do Estado para que haja cuidado, sabe? Vamos dizer assim, especial, atendimento especial, vamos dizer assim, para as pessoas com doença falciforme, porque ela é uma doença que ela é limitante. Eu acabei me aposentando também pela doença falciforme. Às vezes você não consegue um emprego por causa da doença falciforme, então você entra na informalidade. Muitas pessoas entram na informalidade. Às vezes a educação é comprometida, a pessoa repete de ano, a pessoa não acompanha os estudos direito.
por causa das constantes crises. Eu conheço um amigo meu que todo mês ele tem crise. E crises que ele precisa tomar morfina ou remédios até mais fortes. Não são dores leves. Então, a gente precisa ter essa condição que o Estado possa suprir essa demanda da pessoa com deficiência, com doença falciforme, para que ela possa ter um atendimento especial de uma equipe multiprofissional, de hematologistas, suficientes para atender tanto a doença falciforme como todas as demais hemoglobinopatias, porque é importante isso, é a saúde que está em jogo, principalmente nesse momento de pandemia, que não tem leito, que não tem oxigênio, que não tem, sabe, e que se corre risco de pegar. Eu tive uma internação, eu contraí uma pneumonia dentro da internação, dentro do hospital. Se fosse uma época de Covid, eu correria o risco de pegar uma Covid. Então, às vezes, você entra com uma doença de base, que é a doença falciforme, com dores, às vezes não tem leito, se tem leito você entra, mas corre o risco de contrair Covid dentro do hospital. Só que as dores são tão insuportáveis que você não entra, você precisa se internar às vezes, a tua hemoglobina está baixa, você precisa de transfusão de sangue. Então é de muita importância que o Estado possa ter um olhar, tirar a doença falciforme da invisibilidade, ter um olhar mais com cuidado, com carinho, a pessoa com doença falciforme. Eu não tenho ideia, acho que a Sheila deve ter, não tenho ideia quantas pessoas com doença falciforme existem no estado, mas com certeza não são poucas. Com certeza não são poucas. E as cidades do interior, a cidade de São Bernardo ainda tem estrutura, tem um hospital, tinha pelo menos um hematologista ainda, né? Não sei se ainda tem ou não, porque faz um tempinho que eu não passo. Agora, e uma cidade do interior, às vezes, bem pequena, qual a estrutura que ela vai ter para dar suporte para uma pessoa com doença falciforme? Meus pais moram em Minas. E teve um período que eles estavam pensando se eu iria vir para cá ou não. Meu irmão veio para cá, minha irmã veio para cá, e estavam decidindo se eu ia vir para cá ou não. Eu acabei ficando em São Bernardo. Por quê? Porque a cidade onde eles moram não dá estrutura para o meu problema se eu tivesse uma crise. Eles não iam saber como lidar com isso. E isso acontece em muitas cidades do interior de São Paulo. Então a gente precisa de uma atenção especial, a gente precisa de vacina já sim. A gente sabe que a gente está no grupo de comorbidade, mas quando vai começar as comorbidades? E como vai ser? Vai ser qualquer um? Tipo, eu tenho doença falciforme, hoje começou a comorbidade, eu posso ir amanhã vacinar? Ou vai ter assim, não, primeiro é só diabético, depois é só hipertensão, depois não sei o que. E se for por doenças, quando que vai chegar a doença falciforme? A vacinação é importante para todo mundo. Não estou só falando da doença falciforme, estou falando para todos. Mas a gente precisa, por ter um histórico de possibilidade de agravante, por possibilidade de internação, por possibilidade de falta de leito, uma crise de dor, sabe? Principalmente se for uma dores respiratórias, que é a síndrome torácica aguda, é dor no peito, você não consegue respirar. Então, como que a gente pode lidar com isso? Né? São mais perguntas e mais indagações. Eu vim mais nessa maneira, peço até desculpas, mas eu vim nessa maneira para ajudar, para que nós possamos junto construir uma política falciforme dentro do Estado, com mais carinho, com mais atenção, né? A semana de prevenção, que é um decreto-lei no município de São Paulo, como a Sheila falou, por que não ser um decreto-lei no Estado? Né? Para que as pessoas tenham consciência, para que as pessoas tenham condições de saber que tem um problema, de saber como se tratar. A gente pega pessoas em grupos de Facebook, muitas mães, muitas vezes, que falam, ou às vezes até a pessoa descobriu tardiamente o diagnóstico, fala, eu tenho isso, como que eu faço? O que é isso? Porque não sabe o que é. Falta, como falaram,
a falta de informação. Então, é importante a gente trazer essa informação para a população. É importante que os direitos das pessoas com doença falciforme sejam garantidos. É importante que a saúde da pessoa com doença falciforme seja garantida. A inclusão social seja garantida, porque, como eu falei do emprego, como que vai ser? Vai ser aposentado? Vai trabalhar? Vai ser incluído, sei lá, numa lei de cota? Não sei. Estou dando exemplos aqui. Contemplo deficiente físico. Eu já fui muito discriminado em empresa, né, e eu já tive até uma avaliação que meu chefe escreveu isso, que o meu desempenho profissional era prejudicado por causa das minhas faltas e atrasos, por causa dos meus motivos de saúde. A empresa sabia o que estava. Quando eu entrei na empresa, eu fiz exame admissional, eles sabiam que eu tinha isso, então, e eles aceitaram, então eles tinham que arcar. Isso não pode prejudicar meu desempenho profissional. E não pode prejudicar o desempenho profissional de nenhuma pessoa com doença falciforme. Então, a gente tem que fazer uma política pública de doença falciforme que seja abrangente, que seja ampla e que traga uma qualidade de vida melhor para esses portadores. Quero agradecer ao mandato do vereador Jesus, quero agradecer o mandato da codeputada, do vereador não, do deputado, da codeputada Mônica Seixas. Quero agradecer muitíssimo a Sheila por ter me convidado, né? Se precisar de mim, estamos aí para a luta, para ajudar, para somar. Tá? Agradeço demais a fala, por eu poder falar. E espero que eu tenha ajudado. E o que precisar de mim, estamos à disposição. Muito obrigado e eu encerro minha fala por aqui. Flávio, seu relato, sem sombras de dúvidas, além de comovente, é um relato que nos inspira, assim como das demais pessoas que aqui passaram, a continuarmos insistentemente lutando para que a política pública de saúde chegue, né, aonde precise chegar. E neste caso aqui, a qual, né, é o que faz estarmos juntos aqui nesse momento, a doença falciforme precisa ser prioridade para a política pública de saúde do Estado de São Paulo. Se faz, mais do que nunca, urgência que essa política pública, né, seja assim colocada em prática para que famílias, para que pessoas tenham dignidade. Para dar continuidade aqui ao nosso ato solene e continuar trazendo relatos e vivências em torno da doença falciforme, eu convido o Nadir, também da APROF, para compartilhar aqui com a gente o seu posicionamento. Bom, boa noite a todos e a todas, é um prazer, eu agradeço o convite pelo co-deputado estadual Jesus dos Santos e a Mônica Seixas. Isso é um excelente trabalho que faz com que a gente e a população conheça a gravidade da patologia anemia falciforme. Nós lutamos lá na APROF já há vários anos, eu estou na APROF desde 2004, já fui conselheiro nacional pela anemia falciforme, conselheiro estadual, e eu estou hoje como conselheiro municipal do segmento usuários de patologias, né, via FOPESP, mas militando pela minha ONG, que é a anemia falciforme, que eu abracei há 17 anos e vejo a gravidade, né, desse grupo populacional que luta para ser visto, né? Nós temos leis, resoluções, portarias, mas muitas vezes elas não são seguidas. Elas existem, né? Mas tem coisas ainda que precisam ser consertadas, né? Reformuladas, né? Esses dias mesmo nós tivemos ouvimos, né? Tratar a anemia falciforme como síndrome. É uma coisa horrorosa, né? De tantos anos de luta, chamar a anemia falciforme de síndrome. Uma doença tão grave como a anemia falciforme ainda se olha, ainda se tem em alguns lugares e leis ainda, né? Pior é isso, e leis que falam que a anemia falciforme é uma síndrome, né? São coisas horrorosas que acontecem nesse Brasil e não vê que esse povo já luta há muitos anos para isso.
pelos testemunhos do que aqui passaram, principalmente aqueles que vivem com anemia falciforme, nós vemos a gravidade da patologia, né? E como ela tem que ser tratada, né? E nós precisamos de vocês, deputados, que nos olhem, que nos abracem, que lutem com a gente. Vocês são a porta para que a gente consiga levar para a sociedade, consiga levar para o sistema de saúde público as nossas reivindicações. Precisamos muito de vocês. Vocês são importantíssimos na nossa luta. Muito importantes. Né? Sem vocês, a gente não consegue chegar aonde nós queremos. O grupo de pessoas vivendo com anemia falciforme não perde muito, não. Eles só querem ser atendidos. Né? Eles querem ter o mínimo, pelo menos, de saúde, né? Num país tão desigual como o nosso. E a anemia falciforme ainda passa por outros problemas, que é o racismo estrutural, né? Que ainda é uma outra doença que não tem cura e não tem remédio, é só informação. Então, é muito complicado. Quando nós chegamos numa situação como a que nós passamos pelo Covid, e anemia falciforme, a anemia falciforme, nem doença falciforme, a anemia falciforme está entre as 19 comorbidades graves que elas precisam ser atendidas. Né? E a gente não quer, a gente só quer que seja cumprido isso. Né? A Cíntia bem falou do problema da saúde, né? De respiração que as pessoas com anemia falciforme têm. E as vacinas, como é que elas vão ficar? Se eu não tomo a vacina do Covid, né, ou se tomo a vacina do Covid, eu tenho que ter mais 14, 20 dias esperando para tomar a outra. E nesse meio tempo, como é que fica a vacina, né, da N1H1, a da pneumonia, né, que eles têm prazos para ser aplicado no sistema SUS. Como é que isso fica? Então, isso tem que ser tratado muito seriamente. Né? E das 19 patologias, e a anemia falciforme estão lá nas comorbidades, né, essas comorbidades, ninguém quer, como já foi falado aqui, que seja pleiteado, nós não queremos furar a fila, nós queremos o que foi definido no Plano Nacional de Imunização seja cumprido, é isso só. Passou os idosos, chega aos outros segmentos a serem cumpridos. Né? Por que dos 19 escolhem 2 ou 3 para passar na frente de todas as outras? Não pode acontecer isso. Todos têm o mesmo valor, todos têm os mesmos problemas e precisa ser respeitado. Outro problema sério também que o Flávio falou, né, que é o emprego, né, a falta de conhecimento. Né, você vive com a patologia, mas você não é incapaz de fazer outras coisas. Isso é muito importante. A gente vê a Sheila. A Sheila é uma pessoa que luta há anos. Você mesmo, Jesus, falou que tem hora que a gente olha para a Sheila não tem, mas ela é uma guerreira, e como ela, muitos que eu conheci nesses 17 anos de anemia falciforme, eu sempre falo, as pessoas que vivem com anemia falciforme, cada um devia ser estudado, para ver a força que esse grupo, esse coletivo tem. Uma força que a gente não consegue imaginar de onde vem, com todos os agravantes que a patologia tem, com todos os agravantes que as medicações traz, esse envelhecimento que eles têm antecipado. Né? O que é ser idoso com anemia falciforme? Isso nós temos que trazer à discussão na sociedade. Né? Com quantos anos eu envelheço? Nós temos a norma que é de 60 anos, a partir de 60 anos nós entramos na terceira idade. Mas a anemia falciforme, as pessoas que vivem com anemia falciforme, é a mesma coisa? Então, falta muita coisa, pesquisa, falta interesse público. Interesse público. Por isso, precisamos de vocês, os políticos, os deputados, os vereadores, senadores, que nos olhem, que nos dêem suporte para que a gente possa trazer isso, normatizar isso e fazer políticas bem focadas para as pessoas que vivem com anemia falciforme. Isso é essencial, a participação de vocês. Vocês são atores importantes na nossa luta. É estranho que nós temos aqui, né, pelo Covid, nos aproximou, nos trouxe olhares que estavam mais distantes, nos aproximou de coisas que a gente jamais poderia imaginar, porque essa pandemia não vai acabar só nessa, nós teremos outras pandemias. E como é que o sistema público de saúde estará nos recepcionando? Né? Nós temos que discutir o pós-pandemia. A saúde pública está olhando pós-pandemia, daqueles que passaram pela pandemia e se
e salvaram, né, estão vivos, que são mais hoje de 14 milhões, como é que o sistema de saúde está preparado para esse coletivo? Né? São pontos importantíssimos que nós temos que trazer à discussão. E trazer à baila essas discussões. Como é que a falta de vacina num país como o nosso, que era uma referência de vacina, o Instituto Butantan, aqui perto da gente, né? Olha o caos que se passa nisso, olha a politicagem, infelizmente, por lado negativo da política, o que está acontecendo. Né? Fura-fila para tomar vacina, xepa para vacina. Olha a precarização da saúde, que é a vida. Né? Nós temos aí o Dimas Covas, que é o presidente, que é hematologista, ele é hematologista, né? Presidente do Instituto Butantan, né? Como é que trabalha isso? Quem o assessora para isso? Então, nós precisamos de pessoas, de políticos, que vocês estão dando chance para que a gente fale. Né? Um outro problema sério que a Cíntia falou, o problema do quesito raça-cor, nós precisamos colocar isso em todos os locais. Tudo que há necessidade de se criar banco de dados, o quesito raça-cor. O país é negro. Pardos e pretos são negros no Brasil. E a gente vê ainda que tem políticos que não têm essa noção da negritude do país. 56% da população é muita gente. É muita gente. E aonde estão as políticas públicas, principalmente de saúde, para esse segmento? Aonde estão? Né? E a gente precisa aproveitar essas aberturas, que a gente traga as discussões isso. É inadmissível que um país como o nosso, nós não tenhamos mais políticos negros, né, que se sensibilizem com a causa, né, que tragam isso à discussão, à baila. Né, e cabe a nós, dos movimentos sociais, que uma das missões da PROF é trazer essa discussão. O guarda-chuva é saúde da população negra. Nós fazemos um recorte de doenças falciformes, anemia falciforme. Mas tem outras patologias que o movimento negro, né, é prevalente, e aonde está a discussão? Onde está essa discussão? Nós temos que trazer a discussão. Tem doenças raras da população negra que ninguém imagina que existe. E existe. Onde está a pesquisa? Né? Onde está o interesse por essa população? Então, é muito importante, e assim, é importantíssimo que esse grupo que falou agora, que sente na pele o que é viver com uma patologia gravíssima, né, mostre para vocês, políticos, que precisamos de estar ao lado de vocês para que vocês façam políticas focadas, bem feitas e que garantam a acessibilidade, a saúde e outros recortes dentro da pessoa vivendo com anemia falciforme. Por isso eu quero agradecer, né? Eu falo pouco, mas eu gosto de falar bem focado, e agradeço esse olhar que vocês estão tendo com a gente. A PROF, né, na figura da nossa presidente, a Sheila, ela sempre está à disposição, ela nunca vai dizer não, ela nunca diz não, por mais que a dor dela esteja no pico, ela nunca diz não. Ela sempre diz sim, porque ela tem isso como missão dela. Ela tem isso como missão. A dor e a vontade de fazer supera a dor. Né? Então, eu acho assim, e não esquecer da nossa frase, que é uma das frases que a gente tem na anemia, nada para nós sem nós. Então, é muito importante que esse grupo que falou agora fale cada vez mais da situação das pessoas vivendo com anemia falciforme no Brasil. Temos política, mas elas não podem ficar em guetos, né, em centros de São Paulo. Né? Eu já falaram em outros estados, eu falo em São Paulo mesmo. Né? Sul da Zona Sul, Zona Norte, que há uma grande quantidade de pessoas que precisam ser vistas nesta cidade de São Paulo, e são invisíveis. Então, nós precisamos trazer a luta, realmente, nesse ponto, é uma luta da igualdade, é uma luta do respeito, da ética com essas pessoas
que precisam desse olhar da política de saúde na cidade, no estado e no Brasil para as pessoas que vivem com anemia falciforme, né? Nada para nós sem nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mônica, pela fala. Nadir, nós que agradecemos todas vocês estarem aqui conosco, fazendo desse momento um momento de fundamental importância de troca, de compartilhamento de informação. Eu tenho certeza que todas vocês têm trazido, na verdade, informações que, inclusive, podem estar ajudando a pessoas, né, que provavelmente agora está sentindo alguma coisa e que não sabe o que tem, numa próxima consulta, até ser mais incisivo na consulta. Então, isso aqui é utilidade pública. A gente entende, enquanto mandata, que esse espaço só serve justamente para que as agonias, para que as inquietações, demandas da sociedade sejam reverberadas, visibilizadas. A gente que agradece por vocês confiarem e estarem, né, ou por permitirem estarem junto com cada uma de vocês, com cada organização que se faz aqui presente nessa luta, que não é só de quem tem doença falciforme, é de todas nós, né? A gente vive numa sociedade coletiva, não numa sociedade individual. E nesse sentido, a gente vai chegando ao finalzinho aqui do nosso encontro, embora ainda tenham aqui, né, falas fundamentais para que possam continuar alertando a gente sobre essa doença que, sem sombra de dúvidas, assim como o Covid, deixa muitas pessoas e muitas famílias tristes. Débora, é com você. Olá, boa noite. Eu sou a Débora, mãe da Cauane. Cauane é portadora da doença falciforme. Estamos aqui para agradecer, quero agradecer a você, deputado Jesus, também a Cíntia, a todas vocês, né, que estão aqui conosco nessa luta. Sabemos que muitas das vezes é difícil, nós podemos estar, cada vez que nós chegamos num PS, ou que nós chegamos num AMA, ou numa UPA, nós temos uma certa dificuldade, porque temos que estar, muitas das vezes, ensinando, passando para o médico o que fazer, como fazer para socorrer um paciente falciforme em crise, né? E a vacina, olha, o Instituto Butantan, tão perto de nós, e às vezes nós olhamos e vemos que a vacina está tão perto, mas longe ao mesmo tempo, né? E nós vemos que nós entramos num calendário aí, esse calendário, eles priorizaram outros tipos de patologia, mas seja qual for elas, tão importante, a falciforme também entra como uma patologia importante, porque uma da nossa situação de dificuldade é a imunidade baixa, aonde nós sabemos que a facilidade para contrair o vírus atual, que seja ela a doença, fica mais fácil de ser contraído, mas nós sabemos que nós estamos nessa luta, né? Os outros participantes já falaram tudo que eu gostaria de falar, né? Eu sou grata a todos nessa noite e dizer que nós estamos numa luta, né? É uma luta. Você procurar conquistar algo para você poder viver um pouco melhor, porque hoje essa doença ela não tem cura, mas ela tem tratamento. É por isso que nós temos que fazer por onde ter um tratamento digno, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, né? E nós sabemos que nós vamos continuar lutando. Se vai vencer, talvez, mas desistir, jamais. Sou grata a todos vocês, Sheila Ventura, que tem nos dado um auxílio, Associação Prof, né? Sou mãe de uma garotinha de 8 anos, graças a Deus estamos aí e vamos continuar lutando. Desde já eu agradeço a minha participação. Boa noite.
Com você, Jesus. Débora, seu relato, sem sombra de dúvidas, nos traz à mente que as pessoas que têm a doença falciforme, né, além delas, né, terem uma série de circunstâncias, de problemas, a família também, né, passa por uma série de percalços, né, enfrentam grandes dificuldades, e de que esse deveria ser um suporte, né, fundamental para a sociedade que a gente vive. Eu estou aqui pensando, né, imagine as mães e pais, muitas vezes não conseguem ir para o trabalho porque precisam cuidar de suas filhas e de seus filhos. Sem sombra de dúvidas, como foi aqui citado no chat da transmissão que está sendo feita, se faz fundamental que cada vez mais se fale da doença falciforme, se fale das suas circunstâncias, que se transmita cada vez mais informações para que a população possa saber, possa colaborar e cada vez mais se mitigue a erradicação, né, dos preconceitos e das desigualdades, né, que ou quem tem o traço ou a família passa. Eu sempre deixo aqui que a anfitriã, né, possa encerrar o nosso ato solene. Nesse caso hoje é a guerreira, né, como Nadir citou em sua fala, faça aqui a fala final, mas é importante então assumirmos, né, já que está sendo gravado, já que muita gente tem nos assistido, não só ratificar ou reiterar, né, o compromisso aqui que a gente está sendo transmitido, não, mas porque isso faz parte da nossa luta e reafirmar e ratificar o nosso compromisso em torno de uma série de questões que aqui foram trazidas, como solicitar ou até mesmo a construção de um projeto de lei que vise, né, a partir de uma tramitação urgente, que as pessoas, né, com comorbidades, neste caso aqui citada, a doença falciforme, sejam, assim como outras categorias, né, prioridade e devido, inclusive, ao tempo, né, que vamos enfrentar o inverno, né, as pessoas tenham celeridade neste processo de vacinação. Além disso, outras questões como a gratuidade no transporte, outrora, inclusive, já houve, né, e como quem está hoje, né, no executivo, no Estado, ou majoritariamente, que é o Estado mínimo, né, sai aí retirando direitos, né, com muita luta que foram garantidos. Então, são lutas, a gente tem um grupo interno que a gente montou de diálogo antes aqui deste ato solene, sem sombra de dúvidas. Continuamos lá para afinar e alinhar os encaminhamentos que dialogamos aqui hoje, para que a Assembleia Legislativa, né, tome o seu papel, a sua responsabilidade, e assim faça com que, né, essa parte da população, que é gigantesca, tenha o mínimo, e nesse caso aqui estamos falando de dignidade. A todas vocês, boa noite, a todos vocês, continuamos juntos, aqui no chat, muita gente falando, né, sobre o PL 504, somos contra, vamos continuar nessa mobilização forte, a Assembleia Legislativa precisa ter noção do que se aprova, e esse não é um projeto cabível, sobretudo na altura do campeonato, né, do momento que nós estamos vivendo, com tanta informação aí, né, com tanta informação aí. Mata Rocha, retira esse PL do plenário, da votação, essa é a melhor coisa que você faz. Para finalizar nosso encontro, vou deixar com a nossa amiga, com a nossa irmã, Sheila Ventura. Muito agradecido por poder andar ao lado de ti e de todas as pessoas que fizeram presentes no dia de hoje. Muito obrigada, eu fiquei muito emocionada com a fala de todos.
né? E mais uma vez, Jesus, agradecer a todos que aceitaram o convite, Flávia, o Flávio, Débora, o Adão, né? São pessoas que conhecem, né, a doença falciforme, vivem, conhecem ali todas as dificuldades, mas não desistem, né? A gente está falando assim, a Débora, sempre eu digo a ela é a nossa porta-voz enquanto mãe, né? Ela traz ali as dificuldades das mães que ela conhece na Zona Leste, ela está sempre ali levando e aprendendo, né? Sempre, até as unidades básicas que têm dificuldade, Sheila, vamos lá, olha, por que está atendendo assim, por que está atendendo assado? Então, aqui a gente coloca também a importância dos nossos núcleos, né? Nós estamos aí criando os núcleos, criando redes, porque sozinhos nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? A Sheila não vai ficar para sempre. Então, quando a gente cria núcleos, cria redes, né, esses espaços de discussão, a gente só fortalece a nossa luta. Como foi dito aqui, nossa bandeira é a doença falciforme, mas a luta é pela inclusão de todas as patologias, porque não é porque temos a doença falciforme, estamos imunes a outros, né? Mioma, que é muito falado na questão da população negra, né? A glaucoma, outras coisas que também levam a gente a essas deficiências. Então, é um trabalho em conjunto, que a gente está sempre aqui dividindo, está sempre divulgando. Eu agradeço muito, e Jesus, nós colocamos aqui várias situações que sempre vemos falando, né, dessa questão da isenção tarifária, do acesso, da questão de mais divulgação. A gente sempre está falando, precisa de mais campanhas visuais, e usar essas redes, as redes televisivas também, 2 minutos, 5 segundos de uma campanha, falar da importância do teste do pezinho, por exemplo, né? Temos aí o programa de triagem neonatal, aonde as crianças já podem ser diagnosticadas quando nascem com um traço ou com a doença. Mas quantas pessoas sabem da importância do teste do pezinho, né? E o teste do pezinho hoje, aqui em São Paulo, já está na 4ª fase. Ele também, além de diagnosticar as hemoglobinopatias, também tem algumas doenças raras, fenilcetonúrias e outras doenças raras também que estão ali inclusas. E é importante fortalecer e falar cada vez mais. O eletroforese de hemoglobina, um dos exames também que pode diagnosticar quem tem a doença ou quem tem o traço, pessoas que estão aí pelo sistema perdido, às vezes com sintomas que está tomando medicamentos que não estão fazendo efeito, né, devido a uma falta de informação. Assim como eu passei, o Flávio, a Débora e a Cíntia aqui, como muito colocou, a gente fez aquela romaria de exames, né, aquela romaria de hospitais, outras pessoas ainda estão aí perdidas pelo sistema e ainda sem tratamento, sem medicamento, né? Então, essa é a nossa luta, pela inclusão. Então, agradeço mais uma vez e nos colocamos à disposição para ter vários atos, esse espaço aqui muito importante para a gente, e com certeza não termina aqui, que agora daqui nós vamos colocar em prática, né? Nós vamos ver o que dá para recuperar os PLs, ver onde estão paradas as nossas portarias, porque nós conquistamos muito ao longo do tempo, como bem colocou o Adão. Nós temos até protocolo clínico, né? Protocolo de atendimento, e ainda é inaceitável que ainda tem médicos que não saibam como tratar, porque tem cartilhas. Ministério da Saúde elaborou mais de 11 manuais, né? Então, a gente tem sim que reforçar e falar o que tem. Nós não queremos criar a roda, nós queremos fazer a roda girar, né? Muito obrigada e boa noite a todos.